Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Will Grazioli e nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês o que é a taxa de juros americana, qual é o poder do Fed em tudo isso e o que isso afeta o Bitcoin. Lembrando aqui que eu não sou um consultor financeiro, faça a sua própria diligência. O intuito desse vídeo é só mostrar para vocês qual que é a correlação entre as taxas de juros e o mercado de criptomoedas em si. Se você não está acompanhando o mercado internacional, 11 a cada 10 influenciadores falam todo dia das taxas de juros nos Estados Unidos e é legal vocês entenderem o que isso pode afetar o Bitcoin. Então o que é o Fed? O Fed é o Federal Reserve, é como se fosse o Banco Central americano. A gente tem aqui o nosso Banco Central, que é o órgão que divulga as taxas de juros, que regula as taxas de juros, e nos Estados Unidos esse órgão é o Fed. Como a gente teve uma pandemia, o que afetou todos os setores da economia, a solução prática dos governos era imprimir mais dinheiro, literalmente imprimir mais dinheiro, e distribuir para as pessoas em forma de ajuda, as ajudas governamentais. Isso aconteceu não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos e em vários países do mundo. Esse é o efeito prático da inflação, ou seja, os governos imprimiram muito dinheiro para ajudar as pessoas e agora essa inflação tem que ser controlada, porque o nosso salário não cresce no mesmo ritmo da inflação, a gente acaba perdendo ali poder de compra. Isso é só o básico, tá? Para vocês entenderem como funciona a macroeconomia. E qual que é a contrapartida da inflação? As taxas de juros. Conforme você vai aumentando os juros, você vai tirando dinheiro do mercado. Porque os juros ficam mais caros, as pessoas vão pegar menos empréstimos, fazer menos financiamentos e coisas do tipo. Então o custo de vida se torna mais caro e você acaba tirando moedas do mercado. Você vai contrabalanceando esses dois índices até chegar num ponto ideal. Nos Estados Unidos, a taxa de juros sempre foi muito baixa. Era perto ali de 1%, chegou a alguns anos, de 2009 a 2014, se eu não me engano, foi de 0,25%. Ou seja, se você for investir em um título que te paga uma taxa de juros, como é muito comum aqui no Brasil, você ia receber 0,25% ao ano, o que não é nada. Então, para os americanos em si, era muito barato você pegar empréstimos, financiar casa, carros e por aí vai. A taxa atual dos Estados Unidos está em 5,5% ao ano. O que em relação à nossa, que é 11,25%, ainda está bem baixa. Mas qual que é a relação disso tudo com o Bitcoin e o mercado de ativos arriscados, digamos assim? Todo investidor profissional tem uma carteira balanceada de investimentos. Ninguém vai ter 100% do dinheiro em renda fixa ou 100% do dinheiro em renda variável. Isso é muito raro. Não só raro, mas isso é errado do ponto de vista financeiro. Você tem que ter uma diversificação de ativos. E é aí que entra toda essa jogada. Se você tem uma taxa de juros americana, por exemplo, extremamente alta, para eles, considerando 5,5% em relação ao normal, que é 1, 2% ao ano, convenhamos que fica muito mais fácil de você investir, por exemplo, em títulos americanos. Você compra títulos de dívida americanos, bonds americanos, que é um governo extremamente confiável, primeira economia do mundo, que vai te pagar esse dinheiro de volta e você vai ganhar ali 5,5% ao ano, pelo menos. 5,5% mais uma taxa, dependendo do título que você comprar. Mas é um investimento extremamente seguro que te dá 6% ao ano, sem você fazer absolutamente nada. Em compensação, aqui no Brasil, você tem uma taxa de juros extremamente alta, então você tem 11,25% atualmente, e você pode também comprar títulos do Tesouro, por exemplo, nacional, que vão te pagar ali 11,25% ao ano, mais uma taxa, dependendo do vencimento do título que você comprar. Ou seja, você garantido tem uma taxa de 11,25% ao ano. Se você tem uma taxa tão alta de investimento sem fazer nada, ou seja, num título de governo que é um bom pagador normalmente, qual a probabilidade de você arriscar dinheiro no mercado para ganhar 2, 3, 4% a mais? Principalmente se você é um investidor de grande porte, ou seja, se você tem muito dinheiro para aplicar. Se você tivesse deixado todo o seu dinheiro, por exemplo, em Bitcoin, durante a queda ali de 2021, você teria perdido aí 70%, 80% do seu dinheiro. Em contrapartida, se você deixou uma boa parte em renda fixa, você teve lucro. E é esse o balanceamento que a gente faz. Quando a gente sabe que a economia está mal e as taxas de juros estão altas, renda fixa, a gente aplica em títulos mais rentáveis com menos risco. Quando a economia está ótima, ou seja, quando as taxas de juros começarem a cair, é aí que a gente vai ver não só o Bitcoin, mas índices como o S&P 500, por exemplo, decolarem. Então, quanto mais alta a taxa de juros, menos os mercados voláteis vão se movimentar. E por que então a gente tem visto o Bitcoin decolar nesses últimos meses? Porque o governo americano já vem dando sinais de baixa da taxa de juros. E eles têm inclusive um calendário
de que até o final do ano, final de 2024, eles têm um alvo de chegar novamente nos 2% da taxa de juros. E aí sim os mercados voláteis começam a fazer mais sentido, porque você vai ganhar muito mais dinheiro no mercado volátil, como Bitcoin, criptomoedas, do que simplesmente comprando um título do Tesouro Americano. E uma coisa muito interessante disso tudo é que o mercado reage a cada reunião do Fed. A próxima reunião do Fed vai ser em 20 de março. E existe uma espécie de aposta no mercado como um todo se o Fed vai manter a taxa de juros atual ou se vai abaixar a taxa de juros. E a aposta para 20 de março está em 90% que o Fed vai manter a taxa de juros entre 5,25% e 5,50% ao ano. Depois de março vem maio, a próxima reunião do Fed para decidir a taxa de juros é só em maio. E aí o mercado já começa a ficar um pouco mais interessante, onde aproximadamente 60% do mercado acredita que o Fed vai manter a taxa de juros. Se a gente for para a última reunião do ano, que é 18 de dezembro de 2024, aí sim fica realmente cada um com uma aposta, mas só 2% acreditam que a taxa de juros vai se manter aí perto dos 5% ao ano. Ou seja, o mercado como um todo está esperando que a taxa de juros até o final do ano vai ser bem mais baixa do que a atual. É interessante ver essas apostas porque o mercado reage de forma sentimental logo depois das reuniões do Fed. Vira um assunto extremamente comentado nas redes sociais e o mercado tem uma volatilidade muito grande nos dias de reunião do Fed. Então fica aqui um conselho também. Se você opera ou se você vai fazer alguma operação grande, não faça perto das reuniões do Fed, porque normalmente a volatilidade é muito grande e você pode acabar perdendo dinheiro. Se você quer abrir uma conta na melhor corretora nacional, abra uma conta agora na Coinext, o link está aqui na descrição, e deixa aqui o seu comentário. Qual que você acha que vai ser a taxa de juros nos Estados Unidos até o final do ano, dezembro de 2024? Conta aqui pra gente. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem você achar que pode ser interessante e siga a gente nas redes sociais. Um abraço, até a próxima. Valeu!